Inclusive, hoje o Augusto separou aqui um tema extremamente importante, tá? Mudanças relacionadas ao BPC, esse benefício assistencial, né? Sempre que o INSS anuncia mudanças, né? Aí isso, é claro, traz uma preocupação tremenda para todo mundo, né? Mas, por incrível que pareça, essa mudança anunciada aí pelo INSS altera pouca coisa, né, Augusto? Isso mesmo, Flaviano. Bom, basicamente, pessoal, a mudança, né, que está se falando, no caso, é a portaria 1199, que ela altera, né, ela, na verdade, ela adia a obrigatoriedade da visita domiciliar para fazer atualizações do benefício em famílias unipessoal. Só que o que acontece? Essa mudança, ela, na verdade, é somente a título de legislação, porque essa visita já é feita pelo CRAS, no caso de famílias unipessoal, para fazer a atualização ou para fazer o cadastro no próprio cadastro único. Então, na prática, ela não vai mudar basicamente nada. Acredito que 90% dos municípios, pelo menos aqui em Divinópolis, já é feita essa visita, tá? No caso de família uniparental, quando a pessoa mora sozinha e deseja pedir ou o Bolsa Família ou o BPC para fazer o cadastro no cadastro único, essa visita já acontece. Então, assim, foi somente para legislar, né, colocar no papel essa referida mudança. Então, acredito que aqui, pelo menos aqui em Divinópolis, não vai ter mudanças assim na prática, tá? O pessoal faz alarme que o INSS vai na sua residência verificar se você mora sozinho ou se não mora. Na verdade, não, tá? Quem faz essa visita é o CRAS, assim como já faz cotidiano, que já vem fazendo aí há bastante tempo. Esse é um ponto importante, né? Porque essa visita ela já é feita pelo Centro de Referência Social justamente para confirmar as informações, né? Então, enfim, o INSS está solicitando, colocando isso como obrigatório, mas já faz parte dessa rotina social do município, né? Isso mesmo, Flaviano. O que se começou a falar foi que o próprio INSS iria na casa da pessoa para ver se ela realmente mora sozinha. Só que a avaliação social do INSS, ela não vai na casa da pessoa. Então, assim, o INSS ele não tem servidor suficiente para esse tipo de mudança. Então, a parte da avaliação social, que tem muitos canais aí nas redes sociais divulgando que o INSS vai passar aí na sua casa, atenção, vai cortar seu benefício. Não é bem assim, tá? Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa portaria apenas ela transfere o título de um serviço administrativo que os CRAS já fazem para uma legislação obrigatória, tá? E a única coisa que vai mudar também é que o INSS não pode, até 1º de julho de 2027, que é quando vai passar a ser obrigatório, entre aspas, né? E ele não pode alegar, por exemplo, no indeferimento, que o cadastro único não foi feito visita. Tá? Essa é a única mudança específica assim, que poderia acontecer. Porque o INSS, às vezes, ele nega, falando que o cadastro único está cadastrado de maneira irregular, que não houve a visita na casa de uma pessoa, por exemplo, que mora sozinha. Cuidado, viu, gente? Cuidado com essas notícias falsas que circulam muitas vezes pelas redes sociais, né? Porque muitas vezes elas trazem a desinformação, né? Como o Augusto está citando, né? Essa obrigatoriedade, inclusive, ela tem um critério, nem é para todo mundo que recebe o BPC, né? Então, enfim, quando a notícia vem de uma forma infundada, ela traz um pouco de pânico, né? Então, enfim, tem um critério específico para essa obrigatoriedade, nem é para todo mundo. Isso mesmo, Flaviano. No caso, é somente para famílias que são formadas por uma pessoa só, uniparental. Então, assim, você é um idoso, às vezes, que mora sozinho, você se enquadraria nesse quesito. Agora, você é mãe de uma criança autista, por exemplo, mora você e 2 filhos, essa visita do CRAS, ela não acontece, tá? Então, assim, Flaviano, é muito importante falar para as pessoas que nos assistem que se o vídeo começa com para tudo, você vai perder seu benefício, o início bem chamativo, bem atraente para a pessoa literalmente parar o que está fazendo e prestar atenção naquilo, geralmente o vídeo ele está buscando ali um engajamento da página que está divulgando e evidente que não é regra, mas a maioria não traz informação nenhuma, só quer ali
que você clique, que você veja, que você dê um like, ou que você comente, ou que você envie para alguém. E o comentário, às vezes, Flaviano, é até para dizer, esse vídeo é mentiroso. Para eles, isso é bom também, porque gera engajamento, gera ali uma movimentação na página. Então, tomem muito cuidado, né, com os vídeos que passam na internet, com notícias que são vinculadas aí, Instagram, TikTok, principalmente. E sempre busquem informações com uma pessoa que trabalha, que é especializada com isso, porque hoje em dia, informação falsa tem muito. Inclusive, é sempre bom repetir, né? Sempre que a gente aborda esse tema, o Augusto e a Júlia trazem todas as informações em relação aos critérios do BPC, né? E o principal critério é estar com o cadastro atualizado, né, gente? Então, se você está com o CAD único atualizado, né? Se as informações que estão ali são as informações corretas, você não precisa temer, né, Augusto? Porque se você está com o cadastro todo certinho, o INSS não pode vir com uma medida administrativa e suspender seu benefício, né? Exatamente, Flaviano. Se as informações do cadastro único batem com a realidade, não precisa preocupar. E mesmo que se fosse feito visitas assim para atualizar o próprio cadastro único, até de famílias que não sejam de uma pessoa só, uniparental, se tiver tudo certo, não tem problema também, deixa aí. Isso é até bom que vai fazer um filtro ali também, né, de às vezes uma pessoa que não tem direito, está recebendo ali por algum tipo de movimentação interna que teve. Então, em tese, essa portaria nova não vai alterar nada. Porque o CRAS, aqui em Divinópolis, falando aqui em Divinópolis, ele já faz a visita para fazer o cadastro único de pessoas que moram sozinhas e vai continuar fazendo. Então, assim, é muito bom pesquisar por conta própria. Às vezes, essas portarias, Flaviana, a pessoa fica com receio de pesquisar, mas às vezes a portaria não tem nenhuma página de texto. É muito explicativo. É um parágrafo dizendo por que está sendo feita essa mudança, o que essa mudança altera e quando que ela começa a valer. É bem simples de entender. E às vezes o vídeo ali ele faz uma alusão, faz um alarde à toa ali e deixa as pessoas meio que, né, desesperadas. Inclusive, a gente sempre reforça que tem alguma dúvida, gente, é só entrar em contato com o escritório Barbosa Oliveira, os contatos estão na tela, tem aí a rede social, tem o telefone, o escritório fica aqui na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social, sempre de portas abertas para poder te receber e para poder te orientar, que é o mais importante. Tem dúvida em relação a qualquer notícia, seja principalmente na rede social, procure o escritório especializado, porque aí você vai ter a orientação correta e adequada, né? E para você que vai pedir aí o BPC, né, é só seguir as regras que já são amplamente divulgadas, né, Augusto? Se você seguiu as regras e atendeu os critérios, aí não tem erro, né? Exatamente. E ainda se tiver erro na via administrativa, que a gente sabe que o INSS nega muito, na justiça a chance de reverter essa decisão do INSS é realmente muito grande. Então, assim, se a sua renda está abaixo de 1/4 na via administrativa e meio salário mínimo na via judicial, e se você possui uma deficiência, ou alguém da sua família possui uma deficiência, e essa deficiência gera um impedimento superior a 2 anos, tranquilo, não tem motivo porque ter a negativa. Se o INSS negar, pode ir na justiça, pode procurar um escritório de advocacia previdenciária especializado, que na justiça as coisas são diferentes, a perícia é feita de maneira diferente, é com médico especializado. Aí na justiça a avaliação social é feita na casa da pessoa, o assistente social vai lá na casa da pessoa, analisa tudo, analisa as contas, analisa a casa em si, a estrutura do ambiente, conversa com as pessoas que moram ao lado para ver como é que é o grupo familiar e essas coisas. Então, assim, a análise na justiça ela é feita de maneira biopsicossocial, que é a soma da deficiência mais a questão social da pessoa, que vai resultar no impedimento e de barreiras que superem aí 2 anos. Fica a dica, viu? Por isso o cadastro único é tão importante, tá? O Augusto está sempre aqui para trazer essa orientação, essa dica e também para responder a sua pergunta. Tem alguma dúvida? Os contatos do escritório estão aí, tem a rede social, tem o telefone, o endereço é Getúlio Vargas, em frente à Previdência Social. E é claro que o telefone da TV Candidez também fica sempre disponível para você participar, 99326228, 99326228. Inclusive eu tenho aqui uma dúvida, né?
Eu quero começar com a dúvida da Gersi, né? Ela está dizendo que é aposentada, o Gersi, perdão. Ele está dizendo que é aposentado por invalidez, tem 62 anos. Aí ele quer saber se quando completar 65 anos, pelo que eu entendi, se pode mudar da aposentadoria por invalidez para aposentadoria por idade. Primeira vez que compensa, né, Augusto? Gersi, bom dia, tá? A sua pergunta é a seguinte. Você possui aí os 15 anos de contribuição? Tranquilo, tá? É possível fazer, sim, esse tipo de alteração. Você pede para abrir mão aí da aposentadoria por invalidez e pede aí a aposentadoria por idade. Só que o que acontece? Vamos pensar o seguinte. Se a sua aposentadoria por invalidez é um valor e a sua aposentadoria por idade vai ser o mesmo valor, ou às vezes muda R$10, R$20 de diferença, talvez não compense. Porque é aquele ditado, né? Time que está ganhando não se mexe. Se já está concedido, já está recebendo, as vantagens da aposentadoria por invalidez e as vantagens da aposentadoria por idade são as mesmas. Tem 13º, recebe. Agora, se fosse um BPC, talvez a gente poderia até, né, verificar aí se a pessoa já atingiu, teve alguma contribuição passada. Então, assim, agora, se tratando de aposentadoria por invalidez, se o valor não for tanta diferença, assim, tanto, nem que seja para mais ou para menos, eu oriento que não compensa, porque em time que está vencendo, não se mexe, né? E o INSS ele pode criar caso aí com algumas coisas, às vezes, que não faz sentido. Aí tem que dispor tempo, aí tem que entrar com um processo judicial, aí o senhor vai passar um estresse, vai levar tempo, vai ficar sem receber a sua aposentadoria por invalidez, porque para pedir aí teria que abrir mão. Então, assim, talvez não compense, tá, Gessi? Mas a dica padrão é a mesma, Flaviano. Tem que procurar um advogado especialista e analisar, né? Se quiser levar o seu caso lá no escritório, a gente está lá de portas abertas, nós olhamos, fazemos análise e dizemos lá se valeria a pena ou não. Como diz o ditado popular, é trocar o certo pelo duvidoso, né? Então, entre o duvidoso, fica com o certo, que é mais fácil, né? Eu tenho aqui a participação da Luzia. Obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela audiência. Ela está dizendo que é funcionária da prefeitura. Aí ela quer saber se o cálculo da insalubridade é a mesma porcentagem de quem paga o INSS. Lembrando que a previdência municipal é uma previdência diferente, né? Própria, é um regime próprio de previdência social. Luzia, é o seguinte, lá no escritório a gente não atua com RPPS, tá? A gente atua só com RGPS, que é o Regime Geral da Previdência, que é do INSS. Para te responder, eu precisaria ver, tá, a sua CTC, eu precisaria ver a questão aí, o que a prefeitura entende da sua insalubridade, tá? Porque para o INSS, talvez a sua insalubridade não gere direito, por exemplo, a uma aposentadoria especial. Então, os quesitos do INSS, tudo pela portaria número 15, né, a NR 15. Então, assim, eu acredito que tem que analisar melhor isso daí para poder te dar uma resposta mais certa. Mas, assim, a princípio, se você pretende, por exemplo, buscar um tempo do INSS ou levar o tempo da prefeitura para o INSS, é o seguinte, a CTC da prefeitura, ela já deve constar, tá? Todas as informações, inclusive reconhecer que se trata de um trabalho que tem aproximação direta e todos os dias com agente nocivo. Já tem que colocar qual agente nocivo que é, a sua quantidade, se ele for quantitativo, ou informar se ele é qualitativo, tá? Porque se for agente biológico, se for agente químico, vai precisar ver o nível, tá, da sua exposição a esse agente tóxico. E aí sim a gente analisa, porque para o INSS existem certos limites. Por exemplo, o ruído para o INSS é 85. Tudo que for abaixo de 85 não dá direito à aposentadoria especial. Então tem que analisar, tem que olhar aí a CTC do município, tá, para ver quanto que é, o que eles disseram. E às vezes até a gente pede até o LTCAT do município para poder analisar aí a questão da sua... Porque é muito relativo, Flaviano, porque insalubridade é um termo do direito de trabalho, tá? E a exposição a agente nocivo é outra coisa. Às vezes a pessoa recebe insalubridade, mas não tem direito a uma aposentadoria especial. Mas tem que analisar melhor para poder te dar essa resposta aí, tá bom? Essa é a dica, essa é a orientação, né, desse quadro importante que o Bom Dia Divinópolis traz todas as segundas-feiras. Muito obrigado, viu, Augusto, pela presença. Eu que agradeço. Agradeço a presença de todos, as perguntas e até semana que vem.